Loki finalmente usou sua arma lendária e causou uma grande confusão no reino dos gigantes. O seu poder é tamanho que de fato ele poderia destruir tudo se assim desejasse. Mas será que é isso mesmo que ele pensa? Bom, ao mesmo tempo, os desdenhosos cavaleiros sagrados começaram a colocar seu plano em ação. Para completar ainda mais, o próprio medo das crianças é invocado em forma de diversas criaturas, o que obriga até mesmo o Sol a entrar na luta. Contudo, no fim, aquela que tem mais medo é a Gunko, pois o que ela teme é a mais pura noção de liberdade que será gravada em sua mente através do próprio Deus do Sol. De qualquer maneira, essas são apenas algumas das coisas que aconteceram durante o capítulo 1142 de One Piece. Portanto, se quiser saber de tudo que rolou, vem comigo. Logo no início do capítulo, vemos uma cena curiosa. As crianças gigantes estão correndo de uma imensa serpente que surgiu do absolutamente nada. Enquanto estão tentando fugir, elas gritam dizendo que é Jormungand, a serpente do fim do mundo. A primeira vez que eu li isso, eu imaginei que a Grand Line tinha sido destruída e por algum motivo a Serpente Vermelha havia renascido. Mas, para nossa surpresa e felicidade, não tem nada a ver com isso. Logo mais vocês vão entender, só esperar um pouquinho. Bom, continuando diretamente da sala dos professores, o professor de matemática Blade chega desesperado avisando que todos estão sob ataque e que era necessário fazer algo antes que os pequeninos fossem feridos. Em resposta, o próprio diretor Kira sai em resgate e com seu martelo em forma de dente, acerta a gigantesca serpente que pra mim já teria sido derrotada. Contudo, aparecendo correndo nos galhos da árvore, vemos Sol que rapidamente se joga lá de cima, reveste seu punho em haki do armamento e... Kimatsu Shiken! Com um único soco, o Sol amassa o crânio da criatura, o que faz com que as crianças que antes estavam correndo assustadas ficassem completamente impressionadas. Ah, só um parênteses aqui para a genialidade do Oda. Os kanjis que representam o nome do ataque do Sol significam purificação demoníaca, mas a maneira que o autor escreveu também dá para ler como prova final. Da mesma forma que o gigante estava exorcizando o mal, ele também agora, como um professor aposentado, aplicou uma lição de casa. Afinal, o ambiente permite. Bom, seguindo, os alunos se reúnem em torno dos professores e nos é dito que, na verdade, esse tal de Kiba é um ex-membro dos Piratas Guerreiros Gigantes, comandados por ninguém menos do que Dory e Brog. Em meio a essa confusão, do nada, o Robin e o Chopper saem de dentro da Barba do Sol, impressionados que existem bestas desse tamanho, assim, no Reino do Sol. Porque aparentemente até onde havia sido mencionado, o lugar dessas criaturas era lá embaixo no submundo, local esse que o Loki estava acorrentado. Enquanto conversavam, um grito ecoa de dentro da escola. Mais um professor havia sido ferido e estava completamente ensanguentado. Aparentemente o cara estava bem, só que a sua preocupação estava nas crianças que começaram a se comportar de maneira bem estranha. Porque todas caíram no sono. Mas, ao invés de ficarem no chão apagadas, elas começaram a andar como se estivessem hipnotizadas, seguindo uma flecha que sabemos muito bem a quem pertence. Não é mesmo, Gunko? Cara, nem passou pela minha cabeça que os poderes dela teriam algum impacto psicológico. Por mais que aparentemente seja uma paramécia, a fruta da flecha não só pode perfurar objetos físicos e traçar caminhos, como também indicar o que alguém deve fazer. Velho, eu acho que o Oda tá tentando forçar um pouco as habilidades quebradas nesse tipo de Akuma no Mi, já que ela vem sendo esquecida tem um bom tempo. A Bonnie que o diga, não é mesmo, Toshi Toshi no Mi? Uma outra coisa curiosa nesse sequestro é a maneira que elas estão sendo transportadas dormindo. Uma referência clara ao Flautista de Hamelin, uma história dos irmãos Grimm que conta o episódio em que um vilarejo da Idade Média estava infestado de ratos, o que levou a população a contratar o flautista. Cara, enquanto tocava, conseguiu hipnotizar os ratos e levou todos para o rio, onde se afogaram. Contudo, no fim do trabalho, as pessoas do vilarejo se recusaram a pagar o salário do flautista e isso levou a uma pequena vingança, onde, um belo dia, ele retornou e quando os adultos estavam na igreja, ele tocou sua flauta e sequestrou todas as crianças. Interessante, não é mesmo? Bom, por mais que ninguém ali esteja usando um instrumento musical, o efeito é o mesmo. Esse comportamento inusitado, junto das complicações estranhas, obriga o diretor a pedir para que a trombeta seja soada e o país avisado que problemas surgiram. Sol acha isso um exagero no primeiro momento, chamar a atenção de toda Elbaf, até que ele olha para a floresta e o medo toma conta de seu olhar. Mais monstros surgiram como sombras malignas à espreita, querendo devorar a todos. No meio desse caos, as crianças continuam desmaiando sem que ninguém possa fazer nada. A pior parte é que ainda estava rolando uma baguncinha no submundo que poderia deixar
tudo mais difícil. Porque agora que Loki se levantou, ele demonstra ser um monstro saído da jaula. Velho, nem parece que o Shamrock e a Gunko acabaram com ele quando estava preso. Vocês realmente acharam que prender as minhas pernas com Kairosek seria o bastante para conter o meu poder? Que ingenuidade! Com essas palavras, o gigante segura o seu imenso martelo em uma postura que a qualquer momento ele pode atacar. Agora olha só o tamanho do cara em perspectiva. Haraldin perto do Loki é um anão e ele tem 22 metros! Quando eu mencionei semana passada que o Zoro tinha dito que Loki era da altura do Wars, eu recebi muitos xingamentos. Mas aqui dá pra ver que de fato ele é umas 3 vezes maior do que o seu irmão, o que chega bem perto dos 67 metros do gigante ancestral. Loki então exige que seja libertado o mais rápido possível, pois se ele acertar algo, com certeza será destruído, uma vez que as chamas irão se espalhar. Como vocês sabem, capítulo passado, vulgo 1141, Ripley admitiu que a fraqueza de Elbaf é o fogo e o raio. Com isso também, agora possivelmente nós temos a resposta de como que aquele galho que foi mostrado no capítulo passado foi partido e como que as chamas começaram. Porque na sequência, como ninguém se mexeu para soltá-lo, Loki levanta seu imenso martelo e em uma belíssima cena cheia de detalhes, ele acerta a árvore Adão com toda a sua força. No momento do impacto, um raio gigantesco cai do céu como se tivesse sido comandado a ir na direção do martelo. Ao atingir uma parte da floresta, chamas surgem e começam a se espalhar, causando medo e caos na terra dos bravos gigantes. Luffy e os outros ficam surpresos com o que acabou de acontecer e devo admitir que eu também. Imagina só tomar uma marretada dessa na cabeça. Bom, vamos lá à análise dessa cena como um todo. Primeiro, porque ninguém escondeu esse martelo quando prenderam o cara. Sério mesmo que geral sabia o impacto que isso teria na mão do príncipe e mesmo assim deixaram lá? Bom, ou era muito pesado para um gigante normal ou, enfim, a galera só era burra. Segundo, agora sabemos do porquê que ele considerava alguém capaz de destruir o mundo. Como a fraqueza daquele lugar é fogo e o seu Ragnir pode invocar raios que gera chamas, obviamente se ele sair por aí girando essa arma, não sobraria nada. Só que tem algo curioso. Uma das primeiras coisas que o Loki disse foi: se querem salvar Elbaf, soltem a última algema. Bom, eu não sei vocês, mas eu claramente vejo dois significados. O primeiro, como vimos, é que ele realmente tem o poder de destruir tudo se quiser. Contudo, a segunda nos leva a crer que talvez ele não seja um vilão por todo o arco. Talvez por saber que os Cavaleiros Sagrados invadiram sua terra e estão atrás das crianças, o príncipe quer agir e salvá-las. Ou seja, ele precisa se soltar para poder ir até lá e lutar contra Shamrock e os outros. Até porque, puxando um pouquinho da mitologia nórdica, é dito que Loki se libertou da sua prisão durante o Ragnarok com o objetivo de ajudar os gigantes. Então talvez ele faça isso aqui. O paralelo tá aí pra quem quiser pensar sobre. Dessa vez eu não vou bater o martelo, pois ainda tem vários mistérios sobre esse cara que pode fazer com que a vida de todo mundo seja complicada. Porém, não tem como a gente negar que o Luffy tem bons olhos para reconhecer pessoas de intenções puras. Dito isso, somos levados novamente para a Escola da Moça, onde a professora Angie revela a origem dos monstros. Falei pra vocês que já vocês iam saber de onde eles surgiram? Durante a aula mais cedo, as crianças estavam desenhando coisas que representavam seus medos internos. Tivemos Nika, Loki, Jormungand, fantasmas e até mesmo a mãe de alguém apareceu ali no meio. Enquanto relata isso para o Sol e para o diretor, a professora então diz que este é o mundo mais temido pelas crianças. Em um belíssimo painel nos é mostrado todo tipo de aberração na floresta. Tem um dragão que parece muito com aquele lá de Punk Hazard, tem um gigante que parece o Loki, só que o mais curioso é esse Nika com espada e escudo, o que muitos na internet estão chamando de Black Nika. Por conta da sua barbicha e do seu sorriso, os fãs começaram a associá-lo ao Barba Negra. Porque, como todos nós descobrimos, Tite não está presente naquele mural que conta a história dos três mundos e sobre o passado. Resumindo, independente de quem ou o que Tite seja, ele é uma anomalia. Uma aberração que surgiu com o propósito oculto de se opor não só ao Luffy, como ao mundo inteiro. O Barba Negra representa uma terceira via de caos e escuridão. Fora que a maneira como Black Nika está segurando sua espada parece um punhal. Talvez uma referência ao que o Tite fez ao apunhalar o Tati e roubar a Yami Yami no Mi. Bom, deixa aí nos comentários sua opinião sobre isso, porque sinceramente, nós vimos durante o arco que enquanto existe uma parcela dos gigantes que acreditam que o Deus do Sol é uma entidade relacionada à liberdade e à felicidade, também tem aqueles que acreditam que ele é o arauto da destruição. Por quê? Simplesmente por uma interpretação errônea do terceiro mundo.
Lembram que lá no livro Harley está escrito, abre aspas, o Deus do Sol dança e ri enquanto leva o mundo ao seu fim. Fecha aspas. Qualquer pessoa que bata o olho e veja isso realmente vai achar que o cara é um vilão maligno. Entretanto, uma outra interpretação seria justamente acabar com o regime do mundo atual. Um mundo que é controlado pelo governo, ou seja, por demônios disfarçados de nobres que se acham deuses. Destruir esse mundo seria literalmente trazer o amanhecer dos tempos. Por isso que eu acho que tem crianças que ouviram os pais falarem sobre o fim do mundo e acham que Nika é tão temível quanto o próprio Loki. Bom, continuando, pessoal, eu tenho uma coisa pra falar a vocês. A verdade é que ainda estamos no início de março e só esse ano Oda Sensei já desenhou 2 quadros que entrarão para a história dos mangás. A riqueza nos detalhes e o carinho por trás da arte diz muitas coisas. Ah, falando em detalhes, eu não sei se vocês perceberam, mas lá atrás dos medos, do lado esquerdo, aparece uma véia muito semelhante com a Big Mom. Esse possivelmente é o desenho da criança que disse que a mãe era assustadora. Uma outra coisa importante de se notar é o tamanho desses monstros. Se vocês lembrarem em questão de perspectiva, nós estamos em Elbaf, onde tudo em si já é gigante. Só que ao vermos Sol, Kiba e Angie, percebemos o quão colossal é essa manifestação dos pesadelos. Mas calma, que as coisas ficam ainda mais curiosas a seguir. Porque na última parte do capítulo nós vemos o Kirihan dormindo e dizendo que o limite é até que as crianças cheguem ao navio. O que também nos indica que essa seja sua habilidade especial. A verdade é que nós já discutimos que, pelo seu nome e aparência, Kirihan possivelmente possui a fruta do dragão, modelo Kirin. Ou seja, habilidades que afetam o estado mental das pessoas não está fora de cogitação com a Akuma no Mi mítica em questão. Agora, falta saber se ele também pode transformar sonhos e pesadelos em realidade, ou se é um poder do Sommers, que inclusive faz uma pergunta bem curiosa a Gunko. Ele pergunta se ela tem algum medo. Sua resposta não podia ser mais incrível. Nika. Coitada da cavaleira, porque eu não sei se ela teme a pura ideia de liberdade ou algo do tipo, mas estar no mesmo lugar que o próprio Guerreiro da Libertação é algo que vai fazer ela sair correndo no mínimo. Talvez até seja aqui que ela retorne para a Terra Sagrada e avise a Shamrock sobre Luffy, obrigando o líder dos cavaleiros a voltar para Elbaf, forçando esse encontro com o Chapéu de Palha e uma possível batalha. Afinal, sinceramente, até agora não vi ninguém ali que tivesse a capacidade de bater de frente com o Yonkou, a não ser o próprio Loki. Ah, e antes que eu me esqueça, uma curiosidade para vocês. Gunko em japonês pode significar tambor de guerra. E seu maior medo é Nika, o guerreiro que dança e luta aos sons dos tambores da libertação. Se você quer escrita poética, toma essa direto na sua fuça. Infelizmente, vamos ter uma pausa semana que vem. Espero muito que o Oda tire isso para descansar e que nos traga um épico capítulo 1143. Agora, deixa aqui nos comentários seus principais pensamentos e opiniões sobre o que aconteceu aqui hoje. Porque se preparem, Elbaf está prestes a entrar na maior guerra que o país já viu e no seu centro temos um pica-pau biruta e uma donzela que vai pedir pinico.